Boa noite, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de processos clínicos. Hoje nós vamos falar sobre a Gestalt terapia, ou sobre o Gestalt terapeuta. Vamos aprender um pouco mais sobre essa técnica e também saber alguns dos seus pressupostos para o atendimento. Vamos lá? A Gestalt terapia é embasada pela psicologia da Gestalt, pela fenomenologia, pelo existencialismo, pela teoria organísmica de Goldenstein, a teoria de campo de Levin, holismo de Smuts, psicodrama de Moreno, Buber, Reiki e filosofia oriental. Então a gente vê que a Gestalt terapia ela é um aglomerado de outras terapias que a fazem formar toda a sua teoria. E o que é bacana nela é justamente que nós estamos falando de uma teoria que surgiu na década de 50. Então é extremamente nova e está em construção. Ela surge a partir das reflexões de Frederick Perls, que junto com sua esposa, Laura Perls, e Paul Goodman, eles desenvolveram essa abordagem e posteriormente se transformou no grupo dos sete. Então, o bacana da Gestalt é justamente isso, principalmente porque ela afirma, entre outras coisas, que não se pode ter conhecimento do todo por meio das partes, e sim das partes por meio do todo. Então, ela já vem propor um outro movimento de se abordar tantas características que as pessoas, que os pacientes e clientes trazem, mas como o próprio modo de fazer enquanto terapeuta. Assim, os conjuntos possuem leis próprias e que são regidas por seus elementos, e não o contrário, como antes se pensava. Antes a gente partia, e outras teorias abordam isso, que se parte das partes de cada coisa para poder compreender o todo. Agora a gente vai para o todo para as partes. E só por intermédio da percepção e da totalidade que o cérebro pode de fato perceber, decodificar e assimilar uma imagem ou um conceito. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essa totalidade, tentando compreender um pouco sobre essa teoria, justamente porque a Gestalt terapia ela é vista como uma terapia que ocorre no aqui e agora. Isso mesmo. Ela vai ser focada no contato, tanto dentro dessa relação com o cliente-terapeuta, quanto com a história desse sujeito. Então é a partir desse contato que ela vai se desenvolver. E existem algumas coisas que são importantes em Gestalt terapia que a gente precisa falar. Por exemplo, acerca do crescimento psicológico, ele vai ocorrer quando uma pessoa deixa de se apoiar no ambiente para se autorregular e se auto-apoiar. Então, aquilo que a gente já viu em outras teorias sobre autoconhecimento, sobre autocrítica, sobre ter esse olhar para si e a partir disso poder ir além. Aqui também nós temos essa visão de crescimento psicológico, principalmente por essa característica de autorregulação, de autoapoio, de poder se ver enquanto uma pessoa capaz de ir além frente aos obstáculos. E é interessante falar em obstáculos justamente porque esse é um dos termos também que é utilizado na Gestalt terapia, que fala da fuga da conscientização e a rigidez do pensamento ou do comportamento. Então, por vezes, esses obstáculos, se a gente pensa, por exemplo, na necessidade de conscientização acerca de determinada coisa, muitas vezes isso se torna um obstáculo frente ao crescimento psicológico dessa pessoa. E isso é algo que deve ser trabalhado, é algo que deve ser superado, visando tal crescimento, não é verdade? Assim, se a gente passa a ver o organismo como um todo, a partir e não necessariamente saindo das suas partes, como eu falei anteriormente, nós vamos olhar o que? A manifestação total de ser pessoa a partir dos seus comportamentos. Quais outras questões que são importantes? Questões de atividade física e mental, elas atuam juntos, não de forma separada. O todo, ele se trata das interações e interdependência das partes. Então, a análise das partes ela não pode proporcionar uma compreensão do todo. No entanto, esse todo e as interações que formam esse todo é possível de conhecer esse organismo. Então, a visão ela vem muito nesse sentido. Por exemplo, algumas pessoas elas não vivem o momento presente.
a gente está falando de uma teoria que dá ênfase no aqui e agora, certo? Então, Gestalt terapia dá ênfase em quê? No aqui e agora. Quem lhe fizer essa pergunta, a partir de agora, vocês poderão responder dessa forma. Então, se a gente pensa nessas pessoas que carregam situações inacabadas do passado, ou que boa parte delas dá atenção e é absorvida por situações inacabadas, na Gestalt terapia, o objetivo vai ser justamente fazer a pessoa lidar com seus problemas do presente. Então, compreender nesse momento do aqui e agora que tais situações inacabadas podem estar lhe impedindo de ir à frente. Então, é preciso resolvê-las para que isso possa modificar a sua relação consigo mesma e com o meio no qual ela está inserida. Assim, não há como separar apenas um elemento do todo, porque tanto ele causa como é causado por outros. O bacana da Gestalt terapia é justamente essa importância que ele dá nessa ampliação de consciência sobre como a pessoa se comporta, ao invés de investigar os porquês do comportamento. Então aqui a gente viu uma preponderância do como sobre o porquê. Na Gestalt terapia, não vamos atrás do por que tal pessoa se conforma dessa forma? Por que ela não se comporta de outro jeito? Não. Como que ela se comporta? Como que é a consciência dela acerca desse comportamento? Então, é interessante a gente ver essa mudança de paradigma, essa mudança de pressupostos acerca do conhecimento do outro, que é necessário ter quando a gente fala da Gestalt terapia. Algo bacana, e assim, eu acredito até que teve uma aula que alguém citou, que foi sobre o awareness, que é o dar-se conta, que é muito da Gestalt terapia e é que extremamente interessante, que é justamente essa capacidade da pessoa perceber o que se passa dentro e fora dela. Ou seja, é ter essa percepção tanto de corpo, de emoções, de mente. Aí aqui a gente vê o porquê que eu falei anteriormente sobre se dar-se conta das atividades físicas e mentais. Justamente porque essa tomada de consciência, esse dar-se conta de quem é preciso passar pelo todo que lhe compõe e que lhe torna quem você é. Então, o awareness é uma prática muito legal e é muito utilizado em Gestalt terapia. Assim, a gente pode dizer que na Gestalt terapia o objetivo é o indivíduo ampliar a sua consciência sobre o seu funcionamento. Ah, só isso. Sim. Como se interrompe no seu processo, né, de contato com o mundo e consigo mesma. E também quais são os meios utilizados para alcançar o seu próprio equilíbrio. Então a gente vê aqui que se trata de uma prática muito voltada para o alto, para o si. E o quanto que é importante o engajamento desse paciente, o engajamento desse cliente, quando ela entra em uma terapia, justamente para dar-se conta de quem é, para que ela possa compreender uma maneira de ter um equilíbrio próprio, até porque nós sabemos que cada organismo, que cada todo é um todo formado por partes diferentes. Então cada todo é diferente e cada todo é preciso ser olhado por si mesmo a partir da sua ótica, a partir da sua vida, a partir das suas experiências. Então, é extremamente importante, quando a gente fala em Gestalt terapia, as questões do contato. Sim. A todo momento nós estamos em contato com o meio. Agora eu estou tendo contato com vocês através dessa tela. Não é verdade? Mas nós não estamos tendo um contato. Eu não estou conseguindo levar até vocês determinado conteúdo ao qual é necessário para a formação de vocês, para a formação de vocês enquanto profissional. Então aqui nós estamos tendo um contato. Então o funcionamento humano, ele pode tornar-se saudável ou disfuncional à medida do contato que tem, à medida de que maneira esses contatos são feitos na vida dessa pessoa. Então, esse contato ele serve para obtermos a satisfação das nossas necessidades. Então, o surgimento de uma gestalt e o fechamento depende de um contato adequado. Aqui a gente se volta para a questão terapêutica. Então, abrir uma gestalt ou fechar uma gestalt é muito nesse sentido. É abrir um processo de autoconhecimento. É abrir um processo de compreensão desse todo que lhe forma. E para isso é necessário que o contato seja positivo,
seja saudável no intuito de conseguir chegar até esse resultado, né? Então, na Gestalt terapia, a pessoa é incentivada a realizar um bom contato. Mas como que vai se realizar isso, né? Nisso a gente fala do campo. O campo onde esse contato vai se realizar é... E tudo é campo aqui. É onde se realizam as atividades entre o indivíduo e o meio. No caso aqui, nós estamos falando da terapia, por exemplo. Então, compreendemos o campo terapêutico pensando na Gestalt terapia, e o que eu acho bacana é que, dentro dessa teoria, o meio não cria o indivíduo e vice-versa. E em outras teorias a gente já vê isso muito mais voltado para uma responsabilização do meio, diferentemente da Gestalt terapia. Então, o universo do contato é o da totalidade. Por isso que a psicoterapia, como função do contato, ocorre somente quando se faz a totalidade. Lembram da importância do todo? Nesse sentido, totalidade, consciência e contato formam-se o tripé da mudança. Quando alguém nos chega na busca por um processo psicoterapêutico e quando chega para um gestalt terapeuta, mais especificamente, ele vai se apoiar justamente nesse tripé de totalidade, de consciência, de contato. Por quê, Fabrício? Porque aqui a gente vê a importância de estudar o todo, a importância de conscientizar esse sujeito e a importância que um bom contato tem na produção que pode advir desse processo psicoterápico. Então, a gente vê o contato como uma força mobilizadora e que produz uma síntese harmoniosa, tanto das diferenças, mas que traz frutos da relação de diferença entre eu mundo e eu no mundo. A gente vai ver muitos termos que advêm da fenomenologia, que advêm da própria Gestalt, já são criadas a partir da sua teoria, mas é muito nesse sentido. E por isso que é tão importante o contato e a gente precisa falar dele. Assim, todo organismo vivo tem as suas necessidades, na qual ele vai procurar satisfazê-la para se sentir equilibrado. Se a gente parte dessa afirmação, a gente segue aí uma escala de valor do mais importante para o menos importante. Para isso, algumas pessoas têm necessidades dominantes que não são percebidas e o comportamento torna-se pouco prático. É algo que, enquanto gestalt terapeutas, tem que se estar prestando atenção. Nisso, a gente pode focar também nas questões das relações de desequilíbrio, que é aquele momento que interrompe o seu próprio crescimento psicológico, que não percebe as suas necessidades, não aprende a diferenciar o mundo dele mesmo. Lembram aquela questão que eu falei anteriormente do contato? Sobre eu no mundo e sobre eu mesmo? Aqui a gente vê que a falta de assimilação das questões mal resolvidas entra em desequilíbrio. Dessa forma, inúmeros mecanismos internos vão impedir o nosso crescimento. A gente vê aí alguns dos mecanismos de defesa que podem ser citados são as questões de introjeção, de projeção, de confluência, de retroflexão, e são mecanismos que acabam impedindo o sujeito de ter uma vida ampla, de ter uma vida literalmente de crescimento e de construção de ser. Algo que é importante e que, assim, eu acho bacana trazer para vocês é que os sonhos não são importantes apenas na psicanálise. Em Gestalt terapia, os sonhos são expressões do que se vive agora. Então, eles são levados em consideração. E a própria pessoa ela é motivada a encontrar o seu significado no presente. Diferentemente da psicanálise, não vai buscar uma causa ou um trauma passado ou alguma situação do seu passado para tentar respondê-lo. O foco aqui realmente é no presente do sujeito, naquilo que ele está vivendo agora, como uma forma de compreensão e interpretação desses sonhos. Tá bacana? Sobre o Gestalt terapeuta, que é importante a gente falar, principalmente porque a gente está entrando no nosso ciclo final da disciplina, e não deixa de ser mais uma forma que alguém pode ter afinidade, e também é bacana a gente conhecer um pouquinho de tudo, principalmente por entender a formação enquanto base, enquanto pontapé inicial
para o crescimento de vocês, profissional, enquanto psicólogos daqui para frente, né? O Gestalt terapeuta, ele é aquele que enxerga além do outro, para que esse outro enxergue além dele próprio, quebrando seus bloqueios de contato e proporcionando-lhe um encontro pleno para consigo e com o mundo. E para isso, o Gestalt terapeuta ele vai precisar se entrelaçar tanto com a teoria, para fazer dela uma arte vivencial, confundir-se com ela e permitir que seja transformadora tanto para si quanto para o cliente. Então aqui a gente vê que a imersão do Gestalt terapeuta ela é muito grande, mas isso não acontece de uma forma pessoal. Isso acontece de uma forma teoricamente. É a partir da teoria que você vai confundir-se com aquela teoria, que você vai aprender, que você vai apropriar-se dela para que possa ajudar uma outra pessoa, certo? O terapeuta é humano. Então, se a gente pensa nas totalidades, ele é mais um todo. Ele é mais um sujeito que traz consigo coisas que são da sua própria formação enquanto ser. Mas aqui a gente vê algo que é importante ser dito, e já foi dito em várias aulas, mas que para um gestalt terapêutico é preciso reforçar. Que não vamos fazer juízo de valor sobre a pessoa que a gente atende e sobre o que a pessoa diz. É importante que a pessoa ela seja tratada com dignidade e respeito. Até porque elas também são responsáveis pelas escolhas que elas fazem. Não cabe a nós dar juízo de valor a nada do que é dito naquele lugar do setting, a nada do que é trago dos comportamentos dessa pessoa, a nada que é trago das ideias e concepções que ela acredita. Então, ainda que sejamos humanos, é preciso que a gente saiba fazer essa separação também e responder do meu lugar de eu terapeuta. Então, o meu eu no mundo, naquele momento, é o eu terapeuta. E o espaço do eu paciente, eu cliente, é dele. E não cabe a nós valorizar isso, seja de forma positiva ou de forma negativa. A Gestalt terapia ela é aplicada tanto para psicoterapia individual, quanto grupal, quanto familiar, quanto de casal. Então ela pode ser realizada nos mais diversos locais, hospitais, clínicas, organizações, escolas, justamente por ela ter essa capacidade ampla e se tem até piadas de corredores acerca da Gestalt, vou abrir uma Gestalt, vou fechar uma Gestalt, mas é justamente essa capacidade dela de se ater ao presente, ao aqui e agora, que a faz ser tão flexível de ser utilizada enquanto uma teoria, enquanto base para atendimentos e para o trabalho do sujeito profissional dos mais diversos locais. Assim, a sua ação ela se refere a pessoas que enfrentam e envolve tanto distúrbios psíquicos e físicos, quanto psicossomáticos e questões existenciais. Então a gente vê a capacidade de aplicação dela, pensando a nível transtornos, é imensa também. Em Gestalt terapia, todo indivíduo, toda planta, todo animal tem apenas um objetivo inato, que é realizar-se naquilo que é. Olha que bonito isso. Acho bonito. Então, vocês não acharão nenhum animal, exceto animal domesticado, que já foi influenciado pela humanidade, que impeça o seu próprio crescimento. Então, a questão aqui, e isso é uma frase do Frederick Perls, que eu falei lá no início, que foi um dos fundadores dessa teoria, dessa Gestalt, é de que forma que a gente se impede de amadurecer? E eu deixo essa pergunta para vocês. De que forma nos impedimos de amadurecer? O trabalho terapêutico em si já é uma prática de amor, não é verdade? Então, o terapeuta ele vai ter que criar condições para que o cliente possa ouvir, ver, compreender, aceitar e amar a si mesmo. No entanto, a gente precisa ter cuidado com essas atitudes amorosas que o terapeuta utiliza, né, para poder desenvolver o maior potencial desse cliente, desse paciente. Porque isso tudo deve estar atrelado tanto ao conhecimento teórico, quanto filosófico, quanto técnico que esse profissional tem. Porque senão a relação terapêutica pode ficar descaracterizada,
caso esse excesso de amor venha à tona, certo? Então precisamos estar atento a que amor é esse. Nós estamos falando aqui de um bom contato, de um contato positivo que é realizado para com o cliente, para que ele se sinta no lugar de falar de si mesmo e de poder proporcionar um crescimento psicológico para ele. Para finalizar, eu quero ler uma citação de Kardec que eu achei muito interessante e eu acho que cabe demais numa aula sobre Gestalt, e esse é o momento ideal para ela. O amor terapêutico manifesta-se através de um estado e um modo de ser caracterizados pela integração e diferenciação da personalidade que nos permite ver, aceitar e encontrar o outro, cliente, como um ser único, diferenciado e semelhante na sua condição de humano. Então, é desse amor terapêutico que se trata e é sobre desse lugar que nós respondemos. A Gestalt terapia ela traz um novo olhar extremamente diferenciado e extremamente interessante para agregar quem sinta afinidade por essa teoria a fazer um trabalho extremamente voltado tanto para o aqui e agora quanto para o crescimento psicológico dessa pessoa que nos procura, desse paciente que nos vem atrás de uma mudança daquilo que lhe faz mal, daquilo que lhe faz sofrer. A gente vai ficar aqui por hoje e a gente se vê na próxima aula. Vamos lá? Obrigado!